Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha uma viagem da nossa equipe ao interior do Piauí para registrar a beleza do Parque Nacional Serra da Capivara, o maior do mundo em pinturas rupestres feitas por homens pré-históricos. No entorno do parque tem também uma visita ao Museu da Natureza. E ainda uma jovem estudante inventa um canudo feito à base de inhame. Maria Penaquim criou um produto biodegradável e maleável para ser uma alternativa ao canudo plástico. Em meio à Caatinga, este parque é considerado patrimônio da humanidade. Ele abriga mais de 1.300 sítios arqueológicos. E um dos museus mais modernos conta a história da vida na Terra a partir das grandes mudanças climáticas. O fim do uso do canudo plástico se tornou objeto de uma campanha internacional contra um dos inimigos do meio ambiente. Uma jovem estudante de uma escola pública de Campinas, interior paulista, decidiu contribuir para a busca de alternativas. Maria Penaquim criou o biocanudo de inhame. Eu acho que a gente precisa não extinguir, administrar o jeito que a gente usa. Os plásticos descartáveis já começaram sendo aplicados de uma forma errada na sociedade. Você acha que precisa de talher plástico, de prato plástico, de canudo plástico, de copo plástico? Não precisa. Esta é a Maria, estudante de ensino médio. A jovem deixou de usar plásticos descartáveis, evita alimentos com agrotóxicos e não come mais carne bovina. Eu tento optar por alimentos que têm menos embalagem, por exemplo. No intervalo das aulas do Colégio Estadual Culto à Ciência, escola pública tradicional de Campinas, interior paulista, ela testa com as colegas de turma uma recente invenção: o biocanudo feito à base de inhame e de gelatina de frutas. E para os veganos, a receita contém agar-agar, gelatina de algas. O inhame já era um alimento que eu usava na cozinha de casa e quando eu comecei a falar assim, vou fazer um bioplástico, eu pesquisei em artigos e tal e tinha bioplástico de mandioca, de batata, de amido de milho, mas eu vou tentar usar o inhame, que é uma coisa diferente, que nunca vi ninguém fazer bioplástico com isso e é super curioso. Ela chegou mostrando pra gente como ia funcionar e eu achei incrível a ideia dela. Um avanço pro futuro, né? Pra gente parar mesmo na nossa nova geração de usar canudo, porque isso só afeta o meio ambiente. Além de biodegradável, comestível, ele é maleável, o que é muito interessante pro campo da fonoaudiologia também, para poder trabalhar a sucção, trabalhar a parte de mastigar também, diferente dos outros canudinhos ecos que a gente tem no mercado. Ele, até uma criança se morder um pedaço, tal, não tem problema algum na hora de ingerir. Maria ainda está em fase de testes do biocanudo. Quando entra no laboratório da escola, esquece do mundo. Atenta aos conselhos das professoras orientadoras, ela quer sempre melhorar a fórmula, experimentar novos ingredientes e aumentar a durabilidade. Preciso de testes e pesquisa de quanto tempo ele demora para se degradar em diferentes solos. Então existem pesquisas muito mais profundas, até mexer com uma parte de engenharia de materiais, que é totalmente assim, né? Eu não tenho conhecimento algum, então eu preciso acabar me envolvendo com profissionais dessa área também, para entrar na linha de polímeros e ver como se encaixa dentro dos plásticos. Então ainda tem bastante trabalho de pesquisa. Maria tem um pensamento: a ciência tem que sair do laboratório, ser democratizada, ficar acessível a todos. Com esta postura diferenciada, não é difícil imaginar que ela seria reconhecida. Então, quando eu compartilho, quando eu mostro que ciência é para todos e deve atingir a todos, e que juntou com a rede social, porque a ciência é uma rede, todo mundo complementa, todo mundo acaba ajudando, é um trabalho para pessoas, é um trabalho para a gente, é um trabalho para a sociedade.
A aluna que frequenta as aulas de pré-iniciação científica, disciplina eletiva, ganhou 2 prêmios em feiras nacionais na área de ciência e tecnologia e foi credenciada para representar o Brasil em uma exposição internacional em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, em setembro de 2019. Você enxerga a Maria como uma cientista? Exatamente. A Maria, eu acredito que ela está no processo. Ela trabalha a iniciação científica desde o primeiro ano dela aqui na escola. Ela trabalhou em outros projetos, ela é uma menina engajada, ela tem esse espírito dentro dela. Ela tem um espírito científico como tantos outros jovens têm. Cabe a nós, enquanto professores, colaborar para a realização dessa descoberta e muitas vezes desse sonho. Então é uma aluna de ensino médio com 16 anos, sem mestrado, sem doutorado, sem saber exatamente de tudo que está falando, tem que descobrir um monte de coisa, mas eu acho que isso, por trás do projeto, também é uma prova de que qualquer um pode fazer e de que as alternativas nem são tão mirabolantes e impossíveis assim. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Estudo revela que os rios do mundo todo têm altas concentrações de antibióticos. A pesquisa é da Universidade de York, na Inglaterra. Níveis acima do normal foram registrados principalmente na Ásia e na África, mas os outros continentes não estão livres da contaminação. O governo brasileiro diminuiu a participação da sociedade civil no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Antes, o CONAMA tinha ao todo 96 conselheiros, agora são 23. Os representantes da sociedade, ONGs e instituições foram reduzidos de 22 para apenas 4. E a presença do governo aumentou. Terá 9 titulares, o que representa 41% dos integrantes. O CONAMA é o principal órgão consultivo do Ministério do Meio Ambiente. Estabelece, por exemplo, critérios para o licenciamento ambiental. O presidente do Senado decide não colocar em votação a polêmica medida provisória 867, que muda o Código Florestal. Davi Alcolumbre disse que tomou a medida depois de fechar um acordo com as lideranças. O texto foi aprovado pela Câmara e teria que passar pelo Senado até 3 de junho, para não perder a validade. Ambientalistas consideram a decisão uma vitória para quem defende o meio ambiente e o agronegócio responsável. O desmatamento da Mata Atlântica cresce em 5 estados do país. É o que mostra um levantamento feito pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais. No geral, o Brasil teve queda de 9,3% no corte de floresta, o menor índice em 3 décadas. Mas a devastação do bioma permanece em Minas Gerais, Piauí, Paraná, Bahia e Santa Catarina. Parte do talude norte, uma das paredes da mina da Vale, se desprende em Barão de Cocais, região central de Minas Gerais. De acordo com a mineradora, a barragem sul superior, que fica a 1,5 km da mina, não teria sido afetada. Em nota, a Vale afirma que as estimativas são de que o desprendimento do talude deverá ocorrer sem maiores consequências. Moradores das áreas próximas já estão fora de suas casas desde fevereiro. E você vai ver daqui a pouco. A nossa equipe viaja ao interior do Piauí para registrar o Museu da Natureza. E na região de Caatinga, conheço o maior parque do mundo com pinturas rupestres feitas por homens pré-históricos.
O Repórter Eco volta logo mais. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O lixo plástico, uma ameaça à vida marinha. Cenas como esta se repetem com frequência. Um velejador localiza tartarugas em apuros, boiando no Oceano Pacífico, e decide salvá-las. 2 delas estão presas a restos de linhas de pesca e embalagens plásticas. Ele entra em um bote e puxa os animais para perto da embarcação. Consegue libertar a primeira e em seguida a outra. Logo adiante encontra mais uma tartaruga que também é solta dos emaranhados de fios e garrafas plásticas. Uma quarta parece ter problemas e, novamente, graças ao velejador, volta a nadar e se junta ao grupo. Várias imagens que denunciam o impacto do lixo nos oceanos circulam pela internet, como a do golfinho, que é socorrido por um mergulhador, e a da tartaruga com pedaços de cordas de algum navio enroladas no pescoço. Segundo a ONU, 80% de todo o lixo marinho é composto por plástico. Em 2050, a quantidade de material plástico na água deve superar a de peixes. A situação é tão preocupante que 187 países assinaram um acordo para monitorar e conter o despejo de resíduos. O Brasil, 4º maior poluidor de lixo plástico do planeta e o que menos recicla, decidiu ficar fora do tratado e não apoiar o movimento histórico mundial. Você viaja agora com a nossa equipe até o interior do Piauí para conhecer um tesouro arqueológico do Brasil e do mundo, o Parque Nacional Serra da Capivara. Criado graças ao trabalho de Nied Guidon, o parque abriga pinturas e gravações nas paredes rochosas feitas por grupos pré-históricos que habitaram a região. O maior parque de pinturas rupestres do mundo fica no interior do Piauí. Pela quantidade e qualidade das pinturas feitas entre 3 e 12 mil anos, virou Patrimônio da Humanidade, título concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. O Parque Nacional Serra da Capivara é conhecido pelas pinturas rupestres feitas pelos homens pré-históricos e por alguns monumentos geológicos. O mais famoso é o da Pedra Furada, que a gente vê daqui de cima. Ele é um cartão postal do parque. O que muitos visitantes não sabem é que com os guias locais a gente pode chegar a pelo menos 10 mirantes como este aqui, que tem vistas incríveis de 4 serras. A maioria do pessoal que vem, assim, eles não esperam encontrar tanta beleza aqui no Piauí, eles ficam encantados. Serra Vermelha, o pessoal que conhece a Capadócia, né, na Turquia, eles comparam muito, diz que parece, faz lembrar a Capadócia. O guia se refere ao Baixão das Andorinhas. O cânion é chamado assim porque no fim da tarde as aves fazem voos rasantes para se abrigar nas rochas. No local está a única pintura rupestre onde aparece uma figura com seios. Os buracos nas rochas são chamados de marmitas, testemunhos de que um rio passava por aqui. No solo, seixos multicoloridos. Em época de chuva, geralmente entre novembro e março, a vegetação da caatinga, normalmente esbranquiçada e retorcida, rebrota. O parque, com 130 mil hectares, é quase do tamanho da cidade de São Paulo. Tem 1.354 sítios arqueológicos, 204 abertos à visitação. No parque a gente tem mais de 30 mil pinturas, né? Nesse sítio arqueológico, a Toca do Boqueirão da Pedra Furada, a gente pode observar
mais de 1.100 pinturas, sendo que nesse sítio a gente vai encontrar 4 cores de pintura. A gente vai encontrar cena de caça, de sexo, rituais, uma grande quantidade de animais da fauna corrente, né? A criação do Parque Nacional Serra da Capivara é fruto da luta da arqueóloga brasileira Niede Guidon. Na década de 70, ela coordenou a missão francesa lançada para pesquisar os vestígios do homem pré-histórico e não parou mais. Descobriu que a chegada de asiáticos e africanos ao território se deu muito antes do que se imaginava, há cerca de 110 mil anos. Niede sempre envolveu as comunidades locais no trabalho. Numa região de extrema pobreza, mudou destinos e conseguiu aliados para a preservação dos patrimônios cultural e ambiental. No início eram eles que ajudavam nas escavações, né? Depois, então, nós formamos alguns, tiveram cursos para proteção da arte rupestre, para a questão de manter, limpar a arte rupestre. A cerâmica foi, porque normalmente quando um turista vem, ele gosta de comprar lembranças da região. E aqui não existia nenhum artesanato, né? Então nós trouxemos primeiro, contratamos um italiano que veio, ensinou numa região ali onde tem um lago que tem muita argila. E depois trouxemos um japonês que também ensinou. Hoje a cerâmica ela é uma empresa, se mantém com suas vendas e gera emprego para toda essa região aqui em torno do parque. Todo mundo de carteira assinada? Todo mundo com carteira assinada. Com isso você já ensina seus filhos a dar valor e a preservar melhor o parque. A arqueóloga Gisele Felice, professora universitária, vive na região há 20 anos e considera o parque um paraíso arqueológico. A gente tem uma grande quantidade de sítios arqueológicos desse tipo que vocês estão vendo, que são abrigos, né, com pinturas rupestres. Tem sítios arqueológicos e paleontológicos em lagoas, em cavernas calcárias. Tem sítios a céu aberto, tem sítios onde tem a matéria-prima aflorando para fazer as lascas, né, o material lascado, as ferramentas de pedra. Então, tem tudo aqui. Na Fundação Museu do Homem Americano, criada em 86 para proteger o parque, são realizadas pesquisas em diversas áreas. Visitantes podem saber mais sobre as descobertas feitas na região, na exposição permanente do museu. A viagem para conhecer estas belas paisagens do país é inesquecível. E veja a seguir na segunda reportagem sobre a região da Serra da Capivara, no Piauí. O Museu da Natureza conta a história da vida na Terra a partir das grandes mudanças climáticas do planeta. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Na segunda reportagem feita na região da Serra da Capivara, no Piauí, você vai visitar um museu da natureza que conta a história da vida na Terra a partir das mudanças climáticas. No meio da Caatinga, vista aqui no período em que a chuva deixa tudo verde, está o Museu da Natureza. Ele é vizinho do Parque Nacional Serra da Capivara, famoso pelas pinturas rupestres. Visitar o Museu da Natureza é uma experiência sensorial. A história da vida na Terra é contada a partir das grandes mudanças climáticas. No começo de tudo, a formação do universo, o Big Bang, a explosão de energia que há quase 14 bilhões de anos gerou os elementos químicos essenciais à formação de estrelas e galáxias e de todas as formas de vida.
A animação mostra o movimento contínuo da crosta terrestre, que já esteve quase toda coberta pelo mar e unida. Terremotos e erupções vulcânicas sob a água originaram os primeiros continentes. Há 65 milhões de anos surgiu a configuração atual, com a América do Sul e África separadas. Toda essa região aqui da Serra da Capivara já esteve coberta pelo mar. Os paredões rochosos que a gente vê na região se formaram embaixo do oceano e há provas materiais disso. Aqui nós temos os fósseis dos trilobitas, os animais marinhos que viveram na região há 300 milhões de anos. Mais antigos que os dinossauros, os extintos trilobitas, animais invertebrados protegidos por um esqueleto externo rígido, mediam até 70 centímetros e se deslocavam pelo fundo do oceano. A sala O Infinito da Biodiversidade lembra que a Terra também passou por períodos de resfriamento. Animais e flores da região da Serra da Capivara podem ser apreciados em detalhes. Eles reforçam a ideia que a vida insiste, resiste. Aqui, um passeio da megafauna com mastodontes, ursos e outros animais. Há milhares de anos, eles vieram para o hemisfério sul. Sobreviveram na região da Serra da Capivara e arredores até 10 mil anos atrás. Estes são ossos verdadeiros de uma preguiça gigante. Repare no quadril e na pata. No centro do museu, esta réplica em tamanho real foi feita a partir de uma ossada encontrada na região. E são animais de um porte que chegava até ter 5 metros de altura e pesar toneladas, entendeu? Eles viviam na região do parque ou no entorno? Eles viviam no entorno, que na verdade, tipo, com a movimentação das placas tectônicas, né, tipo, houve o seu erguimento, a parte que fica dentro do parque ficou mais alta, foi mais elevada, e nas regiões mais baixas acumulou água, e acredita-se que esses animais entravam para estar em busca de água, né, com essa mudança climática, e acabavam atolando ali, e ali eles morriam. Simuladores de realidade virtual proporcionam novas experiências aos visitantes. Dá para voar de asa delta sobre as serras da região. Eu achei muito legal a mata por cima, que eu nunca vi mata só de avião, né? Teria coragem de fazer na vida real? Acho que agora sim. A diversidade da vida se mantém na Caatinga, nas amostras de árvores como a jurema, o jatobá e a aroeira, coletadas exatamente como os botânicos fazem. Nos esqueletos de animais ameaçados como o tamanduá-bandeira, a onça-pintada e a ema. Nas centenas de pequenos animais em destaque na exposição. Todos eles resistem. A gente foca muito na questão da preservação, porque se a gente não preservar, daqui a pouco vai se perder tudo. Eu já visitei museus em outros países e aqui eles conseguiram trazer todas as espécies, conseguiram trazer toda a história e me surpreendeu muito, né? O museu é a primeira vez que eu estou vindo, mas achei encantador. A gente não imagina que tinha um mastodonte, né? Tinha dinossauro aqui, já foi mar o sertão, né? Então a gente não tem essa visão, né? Só mesmo por livros, e aqui tem uma visão maravilhosa. Vale muito a pena. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura.
E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E hoje, para encerrar, você fica com uma frase da arqueóloga Niede Guidon. Ela coordenou a equipe de criação do Museu da Natureza, da Fundação Museu do Homem Americano e do Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. O homem vai evoluindo de uma maneira que se chama de evolução. Mas não sei se é uma evolução, porque cada vez mais o homem se sobrecarrega com uma série de coisas que não são necessárias à vida. Repórter Eco, até o próximo programa.